Vocês já ouviram falar do projeto Bluebeam? Preparem-se, porque essa é, sem dúvida, uma das teorias da conspiração mais inquietantes e ambiciosas já criadas. Ela não fala de um evento isolado, mas sim de um suposto plano global para remodelar completamente a nossa percepção da realidade. A ideia é que grandes estruturas de poder, como governos e agências secretas, estariam usando tecnologia de ponta, manipulação da mídia e controle emocional em massa para preparar a humanidade para uma nova ordem mundial. Mas não uma ordem baseada apenas em poder político ou dinheiro, e sim no domínio total da nossa consciência. A essência do projeto Bluebeam seria a simulação de eventos extraordinários, tão chocantes que abalariam nossas crenças mais profundas, sejam elas religiosas, científicas ou culturais. Imagine o seguinte: falsas aparições de deuses ou figuras sagradas, projeções holográficas gigantescas no céu, sinais apocalípticos aparecendo do nada, ou até mesmo uma invasão alienígena totalmente fabricada. Todos esses eventos seriam transmitidos ao vivo, amplificados pelas redes sociais e noticiados pela imprensa mundial, criando um estado de pânico e confusão coletiva. Num mundo que já vive cheio de crises, medo e desinformação, a população estaria desesperada por uma solução, pronta para aceitar qualquer narrativa que prometesse ordem e salvação. É um plano de engenharia psicológica em uma escala que nunca vimos antes. O que torna essa teoria tão assustadora não é apenas a tecnologia envolvida, mas a forma como ela explora nossa vulnerabilidade ao medo. Se olharmos para a história, vemos que momentos de trauma coletivo sempre foram usados como ferramentas de controle social. Guerras, crises econômicas, pandemias, todos esses eventos nos mostraram que, em momentos de pânico, a maioria das pessoas está disposta a abrir mão de suas liberdades em troca de um pouco de segurança. O projeto Bluebeam se aproveitaria exatamente desse mecanismo. Ele usaria nosso imaginário religioso, nosso fascínio pelo desconhecido e nosso medo do fim do mundo para moldar o comportamento de bilhões de pessoas ao mesmo tempo. É um jogo psicológico de altíssimo nível. Outro pilar dessa teoria é a manipulação espiritual. A ideia seria criar um fenômeno global que cada cultura interpretaria de acordo com suas próprias crenças. Por exemplo, cristãos poderiam ver os sinais como o início do Apocalipse. Muçulmanos poderiam interpretar como uma revelação divina. Judeus poderiam acreditar que é a chegada do Messias. E os espiritualistas poderiam falar sobre a vinda de mestres ascensionados. Essa convergência forçada de interpretações criaria uma confusão espiritual sem precedentes, levando milhões de pessoas a questionar suas próprias tradições e a aceitar uma nova autoridade global, uma espécie de líder espiritual ou moral que surgiria para unificar a todos. Uma religião única e sintética, imposta de cima para baixo. Agora, vamos ser honestos. Há algumas décadas, tudo isso soaria como pura ficção científica, mas hoje, pensem nos avanços tecnológicos que testemunhamos. Projeções holográficas já existem e estão cada vez mais realistas. A inteligência artificial pode criar imagens, vozes e vídeos falsos, os chamados deepfakes, que são quase impossíveis de diferenciar da realidade. Já existem tecnologias de manipulação sonora de baixa frequência, capazes de induzir emoções em grandes grupos de pessoas, e os algoritmos das redes sociais já prevêem nosso comportamento com uma precisão assustadora. A linha que separa o real do artificial está ficando cada vez mais borrada. Então, a grande questão não é mais: será
que essa tecnologia existe, mas sim quem a controla, com que intenções e quais limites éticos já estão sendo ultrapassados sem que a gente perceba. Isso nos leva a uma reflexão filosófica muito profunda sobre a própria natureza da verdade. Se nossos sentidos podem ser enganados de uma forma tão convincente, com imagens, sons e narrativas perfeitamente fabricadas, como podemos ter certeza do que é real e do que é ilusão? Vivemos em uma era onde dependemos da mídia, das autoridades e das instituições para nos dizer o que está acontecendo no mundo. E essa dependência cria um terreno extremamente fértil para a disseminação de narrativas falsas. A teoria do projeto Bluebeam sugere que a maior arma de controle não é a tecnologia em si, mas a crença. Quando milhões ou até bilhões de pessoas acreditam na mesma coisa ao mesmo tempo, essa crença se torna uma força social poderosa, quase impossível de ser questionada. A realidade se torna aquilo em que a maioria acredita. Agora, é importante dizer, não há provas concretas de que o projeto Bluebeam seja um plano real em andamento. Para muitos, é apenas uma teoria da conspiração complexa. Uma história criada para explicar um mundo cada vez mais caótico e confuso. Mas independentemente de ser verdade ou não, essa teoria cumpre um papel fundamental. Ela serve como um grande alerta, um alerta sobre os perigos reais do controle psicológico em massa na era digital. Ela nos força a pensar sobre o poder da mídia, a fragilidade da nossa percepção e a importância de mantermos o nosso pensamento crítico sempre ativo. Em um tempo de avanços tecnológicos acelerados e de verdades que parecem cada vez mais fluidas, a única defesa que temos é a nossa própria mente. Questionar o que nos é apresentado, investigar as fontes, buscar diferentes pontos de vista e, acima de tudo, não acreditar cegamente em tudo o que vemos ou ouvimos. Talvez a vigilância da nossa própria consciência seja o maior ato de resistência que podemos praticar hoje, porque em um futuro onde a realidade pode ser programada, a liberdade de pensar por si mesmo será o bem mais valioso de todos. E você, o que acha de tudo isso? É uma fantasia elaborada ou um aviso profético sobre o nosso futuro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.